Bom dia. Hoje nós vamos fazer o trabalho com uma foto-legenda, né? Alguns de vocês, né, podem estar se perguntando o que é uma foto-legenda, né, que está aí explicando. Foto-legenda é o quê? Quando eu tenho uma foto e eu tenho um pequeno texto para poder falar a respeito dessa foto. Então vocês têm no livro de vocês aí, né, uma imagem, que é essa daqui, né, de um passarinho, que acho que a maioria conhece, né, que é o João de Barro, com a casinha dele aqui, com o barro no bico, fazendo a casinha. E logo abaixo a gente tem um pequeno texto para poder explicar essa imagem. E o texto diz o seguinte: Casa na árvore. A moradia é uma questão delicada tanto na sociedade quanto na natureza. Afinal, após um dia de trabalho, nada como um lugar confortável para descansar das dores de cabeça da vida. Aproveitando o trocadilho, também sutil é a morada do nosso colega ali em cima daquele galho. Tão difícil quanto juntar dinheiro para construir uma de alvenaria ou de madeira, deve ser justapor cada grão daquele de terra e construir com o bico o seu próprio canto. Renato Oliveira, Folha de Londrina, 17 de janeiro de 2009. Então, esse aqui é um texto que é uma foto-legenda. Teve uma foto e um pequeno texto para acompanhar. Então, o que esse texto diz para a gente? Né? Que moradia é importante, tanto para os seres humanos quanto para os animais. Todos precisam de um lugar para poder se proteger, né? Para poder viver com tranquilidade. E faz comparações, né? Que é difícil para a gente, o que? Para o ser humano, é juntar dinheiro, né? Para construir uma casa, ou que seja de tijolo e cimento, que é alvenaria, tá? É tijolo, cimento, da forma como a gente constrói, ou de madeira, porque existem regiões onde as pessoas constroem casas de madeira. Então, tão difícil quanto juntar dinheiro é o caso do passarinho, né? Que fica lá colocando os grãozinhos de terra, tudo para construir o próprio cantinho dele. Que esse canto aqui, tá, gente? Não é cantar, não. É canto no sentido de casa, para ele ter o cantinho dele lá para poder morar. Aí vem algumas questões logo abaixo aí sobre, né, o texto de vocês. Primeiro, conversando sobre o texto. Essa questão de conversando, eu já falei, mas alguns continuam. Você não tem necessidade de escrever isso, tá? Se você quiser registrar aqui no próprio livro alguma coisinha, pode, mas não é necessário. É para você parar e pensar. Se estivéssemos na sala, conversaríamos sobre. Como não estamos, né, para você conversa com a sua família ou pensa sobre. Então, você já viu uma casinha como essa em galhos de árvores? Né? Eu acho que não tem ninguém que nunca viu, porque até em poste a gente consegue verificar as casinhas do João de Barro hoje em dia, né? Com a escassez de árvores e acabam construindo no poste. Que animal que pertence a esse ninho? O João de Barro, né? Que é o passarinho que faz esse tipo de ninho. E lembrar de outros lugares que servem de moradia para os animais. Que outros lugares que a gente, né, que serve de moradia? Existem animais que moram em ocos de troncos, né, que já ocupam o oco do tronco, que moram na terra, que cavam os buracos e moram. Existem outros que fazem nos galhos também, que fazem outros tipos de ninhos. Então, moradia de animais tem diversas aí que você vai se lembrar. E aí vem algumas questões que diz o seguinte: a fotolegenda é um gênero publicado em quais meios de comunicação? Se a gente retornar aqui, né, vocês vão ver que essa fotolegenda ela foi publicada na Folha de Londrina. O que é isso? É um jornal. Né? Então, um dos lugares onde eu consigo ver publicado uma fotolegenda é em um jornal. Né? Um dos lugares. Mas eu também consigo ver em revistas, né? Tem aquela, principalmente revistas às vezes científicas, que tem animais e explicação, ou revistas que falam de problemas, aí tem uma imagem, por exemplo, de um problema social, embaixo tem um texto, né, explicando a respeito disso. Então eu consigo insights, né? A gente falando da internet agora, eu consigo insights e tal. Então a legenda da fotografia, qual que é o objetivo dessa legenda? A gente vê a foto, mas a legenda ela acrescenta coisas, ela, né, aumenta as informações que a gente poderia ter. Na foto que a gente viu, defende-se a ideia de que a moradia é importante apenas para os seres humanos ou para os animais também. Na foto que a gente viu, o quê? Está defendendo a ideia de que a moradia é importante para os dois. Né? A legenda fala a respeito disso, que é tão importante para o ser humano, mas também é importante para os animais. De que é feito o ninho da fotografia? Né? Só de olhar, é que pergunta como que é possível saber. De olhar para a imagem a gente já vê que ele é feito, né, com terra. E também no texto fala, porque no finalzinho lá fala, né, justapor cada grão de terra. Então dá para eu saber tanto de olhar quanto lendo
a legenda que eu tenho logo abaixo do texto. Segundo a legenda, é mais difícil conseguir dinheiro para construir uma casa de alvenaria ou de madeira do que construir um ninho. O texto fala que é mais difícil conseguir dinheiro? Não. O que o texto fala lá? Quando a gente volta no finalzinho dele, a gente vê que ele fala o quê? Tão difícil quanto. O que significa quando eu falo essa expressão tão, igual tá aqui, ó, tão difícil quanto? Quer dizer que é difícil igual, tá? Então, da mesma forma que é difícil para a gente juntar dinheiro, também é difícil para os passarinhos, né, construírem os ninhos deles lá, e no caso do João de Barro, construir o dele, que é feito de barro. Entendido? Na sequência, nós temos uma outra atividade que vocês vão observar aí, que vocês vão completar, né, de acordo com, comparando os dois textos. O texto que a gente leu anteriormente, né, que falava sobre a importância da moradia, que era o poema, e esse texto 2. Eles tratam do mesmo assunto? Tratam, né? Tratam do mesmo assunto. Por quê? Por que eles tratam do mesmo assunto? Porque todos os dois falam da importância da moradia. O primeiro fala da importância da moradia para o ser humano, né, para se proteger, essa questão. Agora, o segundo também fala tanto para o ser humano quanto para os animais. O poema Sem Casa, que é aquele que a gente leu lá atrás, e a fotolegenda Casa na Árvore, eles foram produzidos com qual objetivo? Qual que é o objetivo que tem aí, né, desses dois textos? A gente pode observar que tanto o texto que a gente viu anteriormente, que é o poema lá no início, né, caso alguém não esteja se lembrando desse poema aqui, Sem Casa, tá? Quanto o texto que a gente leu, ele está falando a respeito de quê? Da importância que é para a gente e para os animais também, né, de ter uma moradia, de ter uma casa, de ter um lugar para se proteger. Então, quando pergunta assim o objetivo aqui, o objetivo é deixar claro, né, para as pessoas, para quem está lendo, para o leitor, a importância que tem, né, um lar na vida dos seres vivos, não só na vida do ser humano, mas na vida dos seres vivos como um todo. Aí logo abaixo vocês têm as sugestões aí, né, de livros, que agora infelizmente a gente não tem, né, como ir à biblioteca para poder conseguir esses livros, mas tem algumas sugestões aí para que vocês façam a leitura, né, para que vocês possam aprender. E a próxima atividade, ela é de produção, tá? Então, na próxima atividade, que é de produção, tá dizendo que é o seguinte, que é para a gente criar, né, vocês que vão criar um texto legenda, tá? Então, o texto que acompanha a fotografia é o texto legenda. O que eu falei? São textos curtos, tá? Lembra disso, viu, gente? O texto da foto legenda, ele é um texto que é curto. Ele não é um texto para poder ficar falando a vida toda lá, não. Ele é um texto curto, com o objetivo de descrever ou de comentar uma imagem. Aí a gente tem mais um aí, ó. O que a gente tem aqui? Né? Uma ponte aqui em cima, e aí debaixo aqui tem pessoas aqui em barracas, deitadas sobre uns panos, sobre uns colchonetes, e aí vem uma legenda dizendo, explicando o que é essa foto. São venezuelanos que dormem ao relento em acampamento montado em frente à rodoviária de Manaus, no Amazonas. Os venezuelanos continuam chegando a Manaus, fugindo da fome e da crise na Venezuela. Sem vaga nos abrigos, diversas famílias voltaram a montar acampamento em frente à rodoviária. Então, o que esse texto aqui faz? Ele esclarece para mim alguns pontos que eu não saberia só de olhar. Porque só de olhar aqui eu sei que são venezuelanos? Não, eu sei que são pessoas, mas de onde que elas são eu não sei. Agora, quando eu leio o texto, eu já sei que são venezuelanos. Então, a proposta é que, aí agora vocês vão ir na página 295 e na página 297, vão verificar as imagens que vocês têm lá, né? Nessas páginas vocês têm as imagens para vocês poderem fazer a atividade. Então, 295, nós vamos lá para a página 295. O que acontece? Aqui a gente tem as atividades, as imagens para recorte. Nós temos essa primeira imagem aqui, né? De que é que ela está tratando aqui? Ela está mostrando que é um problema do lixão, de pessoas que buscam a sobrevivência no lixão, né? De catadores que sobrevivem lá do lixão. Na sequência eu tenho uma outra imagem que é o quê? É uma criança, né, que está trabalhando, né? Então é o quê? É trabalho infantil, né? Criança não deve estar trabalhando nesse tipo de coisa.
Criança pode trabalhar como? Ajudando a família, né? Mas não assim, fazendo esse tipo de trabalho. Então, essas duas imagens aqui são esses dois assuntos que eles trazem para mim. Aí, na próxima página que eu vou seguir, eu tenho mais duas imagens. A C, que é o quê? Isso aqui é um problema de moradia, né? Tá mostrando pra gente, olha, as diferenças sociais. Olha aqui, de um lado eu tenho prédios luxuosos, construções bacanas, com piscina, né? Casa com piscina no fundo, o prédio tem quadra, tem um lugar arborizado. E do outro lado eu tenho o quê? Do outro lado eu tenho construções precárias, né? Amontoadas umas sobre as outras. Então aqui está mostrando o que? Problemas de moradia, de diferença social. E na última eu tenho uma imagem que me mostra o quê? O problema de quê? Da poluição, né? Da depredação, porque isso aqui é um orelhão. Hoje em dia praticamente ninguém usa orelhão mais, né? Mas é um orelhão que tá o quê? Que tá pichado, que tá depredado, então é o problema da depredação. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses para que vocês possam fazer a atividade de vocês, tá? Uma dessas imagens é que vocês vão escolher para poder fazer a atividade. E quando você escolher essa imagem para fazer a atividade, você vai observar que vem logo depois uma página perguntando, né, quais são os problemas sociais que estão representados nas imagens. Então, nós já discutimos, nós acabei de falar com vocês, né? São aqueles problemas que a gente falou, o problema de moradia, o problema da poluição, o problema de pessoas que sobrevivem do lixo, o problema de trabalho infantil. Aí depois, qual problema social que mais sensibiliza você? Qual desses problemas que mais toca seu coração, que mais chama sua atenção? Aí agora, qual o problema social que você escolheu para poder fazer o seu texto? Então você vai anotar aqui qual problema social que você escolheu. Depois que você tiver escolhido, né, observar as imagens, escolher a fotografia, recortar, você faz a leitura, né, do que você vai fazer e aí você vai escrever o texto, tá? Lá no livro de vocês também tem a página, tá? Na 299, nós temos o lugar que é o texto legenda. É aqui que você vai fazer a escrita do seu texto. Você vai colar a imagem que você escolheu aqui e na parte de baixo você vai escrever o seu texto. O que é que, né? Qual texto que você vai colocar para explicar a sua legenda. Aí, terminando de fazer, estando pronto direitinho, você vai encaminhar a fotografia do seu texto, tá? Capricha, tá? Faz uso das letras de acordo, dos maiúsculos nos lugares devidos, para sair um texto bem bacana, tá bom? Qualquer outra dúvida é só entrar em contato que eu esclareço para vocês, tá bom? Tchau, um abraço.